Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a fórmula e o cálculo, né, da área de um paralelogramo, né, que nada mais é do que B vezes H ou base vezes altura, onde B é a base e H é a altura. Para isso, né, eu trouxe um paralelogramo aqui que é bem conhecido para a gente, que é justamente um retângulo, né? O retângulo ele também é um paralelogramo. Esse paralelogramo aqui, ele tem uma altura de 2, vamos considerar aqui em centímetros, né? 2 centímetros. Se a gente for contar, por exemplo, aqui esses quadrados maiores, a gente também vai ter aqui 2 quadrados de altura. E o nosso comprimento aqui de 4 centímetros. Se a gente também for contar, vai ter 2, 3, 4 quadrados. Então, né? 4 de comprimento, 2 de altura. Se a gente for utilizar ali base vezes altura, vai ser 4 vezes 2, que vai dar então a nossa área como 8. O que seria a área? A área seria o espaço, né, que essa figura aqui ocupa. A gente pode utilizar também uma ferramenta aqui do GeoGebra que calcula a área automaticamente para a gente. Então vamos utilizar aqui e ela vai nos dar então que a área é justamente o que a gente acabou de dizer, né, uma área de 8 centímetros quadrados, né? Além disso, o que é interessante a gente observar aqui no GeoGebra? Essa fórmula para a área de um paralelogramo, ela não é válida somente para o retângulo, ela também é válida, né, para outros paralelogramos, né, que possuem, então, outras inclinações. E o que é interessante observar? É interessante observar que se a gente não muda a altura do nosso paralelogramo e não muda o comprimento da base, a nossa área vai ser a mesma. Então, tudo que a gente precisa saber aqui do paralelogramo é a base, o comprimento e a altura, né? Só que perceba que caso o paralelogramo ele esteja, né, um pouco inclinado, essa aresta aqui ela não vai mais coincidir com a altura. Mas se a gente for perceber aqui os quadradinhos, a altura continua sendo de 2 quadradinhos. E o comprimento da base, tanto inferior quanto superior, continua sendo de 4. Logo, a nossa área também continua sendo o quê? 8 centímetros quadrados. E a gente pode mudar isso aqui de diversas formas, ó. Se a gente mantém a base, o comprimento da base e o comprimento da altura iguais, a nossa área sempre vai ser 8. Se a gente muda um desses caras, por exemplo, se eu boto ele um pouquinho mais alto, aí minha área já mudou. Se eu boto um pouquinho mais baixo, também. Agora, se eu permaneço na mesma altura, a área continua sendo 8. E por que, né, que isso aqui acontece? Bom, se a gente for olhar aqui para o nosso paralelogramo, a gente pode reparar que a gente pode remontar ele como se ele fosse de volta, né, um retângulo. Como assim? Vamos enxergar, por exemplo, essa área aqui, ó, né? Essa parte aqui, de B até aqui em cima e daqui até C e de C a B. Vamos construir um triângulo aqui no lado semelhante a esse. Então vamos vir aqui, ó. Então, a gente tem essa área aqui, né, esse triângulo aqui, ó, essa partezinha do nosso paralelogramo, que se a gente recortasse, né, retirasse ela fora, né, viesse aqui e arrancasse essa partezinha, vou até botar um tracejado aqui para significar isso, opa, não era aqui. Vamos construir aqui um segmento. Se a gente vem aqui e constrói o segmento daqui até aqui, né, então, como se a gente estivesse recortando, como se a gente estivesse recortando essa parte fora e encaixando lá no outro lado, o que que a gente ia ter de volta? A gente ia ter aqui do ponto H até o I, do I até o K e do K até o B, a gente ia ter novamente, né, o nosso retângulo. E daí como é que a gente calculava lá a área do retângulo? Base vezes altura, então vai ser o que aqui? Uma base de 4, uma altura de 2, logo a nossa área é a mesma. E a gente pode até contar aqui os números de quadradinhos, né? Que também coincide com a área. Então a gente tem 2, opa. Vamos vir aqui, ajustar, né? Ficou um pouquinho errado. Então a gente tem aqui 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincide com a área. Ou então, né? Voltando lá para nossa figura original. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 quadrados, 8 centímetros quadrados, a área desse paralelogramo dessa figura é de 8. Beleza? E se a gente quisesse então saber agora a área de um triângulo qualquer, né? A gente vai fazer agora uma discussão parecida. Eu vou até puxar aqui um triângulo que a gente já tem montado aqui no lado, para a gente estar então discutindo um pouco aqui. A área do nosso triângulo ela vai ser dada pelo quê então? A área de um triângulo qualquer vai ser base vezes altura. Então, o comprimento aqui da base vezes o comprimento da altura, dividido por 2, né? Tendo essas duas informações, tendo a base e tendo a altura, a gente consegue estar, então, utilizando essa fórmula, por mais que ela seja aqui mais comum nos triângulos retângulos, porque é mais fácil de identificar a base e também a altura. Então, aqui, percebam que esse triângulo aqui, ele possui a base igual ao nosso retângulo e também possui a mesma altura. Se a gente for sobrepor o triângulo lá no retângulo, o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que esse triângulo ocupa o quê? Exatamente a metade da área desse retângulo. Então, por isso que a gente pode considerar a área do triângulo como sendo base vezes altura, que é a área do retângulo, dividido por 2. Porque se a gente divide a área do retângulo por 2, a gente tem a metade dessa área. Então, se a área do nosso retângulo é 8, a metade de 8 é 4. Vamos verificar então? A área aqui então vai ser, através do GeoGebra, do triângulo EFG igual a 4 centímetros quadrados. Beleza? E assim como lá no nosso retângulo, se a gente mudasse, né, se a gente criasse um novo paralelogramo sem mudar a altura e sem mudar a base, a área permanece a mesma. Se a gente muda aqui também a figura, né, o nosso triângulo, sem mudar a base, sem mudar a altura, a área também vai permanecer a mesma. A gente pode até trazer aqui lá para longe, a área vai continuar sendo 4 centímetros quadrados. Então, independente do formato do nosso triângulo, desde que ele tenha a mesma base e a mesma altura, né, a área não vai mudar, beleza? E até uma forma de enxergar isso é justamente sobrepor essas figuras novamente. A gente vem aqui, né? Vamos separar aqui a área do retângulo da área do triângulo. E vamos supor que a gente traga aqui esse retângulo um pouquinho para cá. Beleza, trouxemos. O que a gente pode fazer? A mesma coisa, né? Vamos pegar esse vértice aqui do triângulo e vamos trazer um pouquinho para cá também. E percebam que, se a gente muda aqui, não muda o comprimento da base, não muda a altura, só muda aqui a inclinação, né? O triângulo novo gerado, ele vai continuar sendo o quê? A metade do paralelogramo novo gerado. Então, eu posso trazer esse paralelogramo lá para longe, posso trazer essa vértice do triângulo lá para longe, que eles ainda vão ter essa relação de o triângulo ocupar a metade do paralelogramo, desde que eles tenham a mesma base e a mesma altura, beleza? Então, por isso que a área de um triângulo qualquer, né, pode ser considerada, então, como base vezes altura, dividido por 2. E é isso, pessoal. Nos vemos, então, aqui no próximo vídeo.